Bom dia, graça e paz. Gostaria de compartilhar o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8, onde o Senhor nos diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todos conhecemos muito bem esse texto, onde o Senhor falou aos discípulos que estavam ali em Jerusalém a respeito da descida do Espírito Santo, onde o Espírito Santo desceria sobre a igreja, sobre os filhos de Deus, trazendo assim, cumprindo a promessa que Joel já havia profetizado. E muitos se baseiam nesse texto para se intitular ou pentecostais, avivados, e cada um de nós realmente pode olhar para esse texto e tirar dele aquilo que realmente nós temos praticado. Porque nós precisamos nos lembrar que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é uma matéria para os ouvidos, nem mesmo para o coração. É uma matéria para a vida. Tudo aquilo que se encontra no Evangelho, nós precisamos entender que não é só para que nós aprendamos ou para que nós tenhamos um entendimento intelectual, mas para que nós venhamos a praticar na nossa vida cotidiana. E o que nós vemos nos nossos dias é que alguns olham para esse texto e dizem que baseiam as suas vidas, ministérios, enfim, nesse texto ou na vida dos primeiros cristãos que nós conhecemos através do livro de Atos dos Apóstolos, das demais epístolas de Paulo e as epístolas universais. Mas, na verdade, de fato e de verdade, o que nós temos visto não é bem isso. A grande promessa do derramamento do Espírito Santo, ela estava capacitando a igreja para poder testemunhar. Jesus falou claramente: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de que ele morreu, testemunhas de que ele ressuscitou, testemunhas das maravilhas de Deus. E essas maravilhas deveriam ser levadas pelos discípulos não apenas na Judéia, em Samaria, mas até nos confins da terra. E o que nós temos visto hoje? Temos visto pessoas avivadas para dentro de si, temos visto pessoas avivadas dentro dos templos, dentro das instituições religiosas, mas não temos visto pessoas avivadas na sua vida cotidiana, no convívio com as outras pessoas, onde nós deveríamos realmente testemunhar do Senhor, onde deveria haver um testemunho diuturnamente do que ele fez, da obra que ele operou na terra, das boas novas do Evangelho, da salvação que há em Cristo Jesus, daquilo que Deus fez na vida do seu Filho, porque quando Deus crucificou a Jesus, Deus estava reconciliando consigo mesmo a humanidade, porque na vida de Jesus cumpriu-se a ira de Deus, Jesus pagou com perfeição por todo aquele nosso pecado, como Isaías profetiza no livro de Isaías, capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Através do castigo que Jesus levou sobre si, ele reconciliou a Deus conosco. Ele nos reconciliou com Deus, e é essa mensagem que nós devemos levar, é esse testemunho de uma vida verdadeiramente avivada, de uma vida verdadeiramente que tem o Espírito Santo de Deus, testemunhar. Diuturnamente, todos os dias e noites, nós conversamos com pessoas, nós falamos com elas a respeito de nós, a respeito daquilo que estamos vivendo. E às vezes elas nos perguntam como você vai, o que você está fazendo, ou como vai o trabalho, a família. E nós, de repente, começamos a debulhar a nossa vida, às vezes com lamúria, às vezes com reclamações, mas não era isso que nós deveríamos falar. Nós somos testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas de Jesus, e é a obra de Jesus que nós precisamos testemunhar. Precisamos testemunhar do que ele fez, do que ele faz, do que ele fará. É essa a vontade de Deus. É nisso que devemos testemunhar. Que cristãos avivados somos nós que não falamos de Jesus. Que cristãos avivados que somos, que não levamos a verdadeira mensagem da cruz. É essa a mensagem que nós devemos levar. É este o testemunho. Não é pegar o microfone dentro de um templo religioso e começar a falar disso, daquilo de nós mesmos. Quem testemunha de Cristo, fala de Cristo. Precisamos testemunhar. Jesus está voltando, nós estamos lidando com almas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E quando nós vamos falar às pessoas, precisamos falar de Cristo. Precisamos aproveitar bem todas as oportunidades e dizer para elas que Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Levar as boas novas do Evangelho. Eis que nasceu um Salvador.
É esse o testemunho que devemos dar. Não apenas passar por uma pessoa com um folheto na mão e dizer, olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Claro que Jesus ama, porque Jesus veio ao mundo, ele se tornou um de nós. E a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa foi a prova de amor de Deus. Mas qual a resposta que os homens devem dar a isso? Eles devem dar a resposta que está no livro de Romanos, capítulo de número 10 e versículo 9. Se com teu coração creres em Jesus, com os teus lábios confessares, serás salvo. Se você crer em Jesus e confessar com os teus lábios a Jesus, será salvo. Confessar a Jesus como Senhor, Senhor da sua vida, Senhor das suas vontades. É este o testemunho que devemos dar. Nós não podemos ser crentes avivados se nós não testemunharmos de Jesus. É essa a prova de que o Espírito Santo está sobre nós. Somos testemunhas do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer aquilo que verdadeiramente é testemunhar e viver uma vida avivada segundo a palavra e não um evangelho paralelo da nossa geração, um evangelho fraudulento, um evangelho enganoso, que nos traz uma noção completamente errada de avivamento, de pentecostalismo e de vida com Deus. Que o Senhor nos abençoe.